Bom dia, família. Mas geralmente muitas pessoas não gostam de se envolver e procurar saber sobre política. Mas geralmente nós se envolvemos com elas constantemente através da própria vida que nós exercemos, usamos e utilizamos constantemente até o fim do nosso último respirar de fôlego de vida, enquanto se encontrarmos aqui sobre esta terra através desse corpo físico, terreno e humano que nós se encontramos tendo com a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Então, a gente chega ao ponto, provavelmente, de ter que se encontrarmos fazendo terapia constantemente também, todo dia, para podermos vir se encontrarmos sabendo qual a gravidade qual é a gravidade do nosso cérebro, qual o estado que ele possa se encontrar, se encontrando através do que a gente passamos a se encontrarmos, tendo dificuldade de passarmos a entender, por mais que possamos saber sobre o assunto qual se encontra sendo ali direcionado a gente vir se encontrar, tendo que tomar uma posição e uma decisão e uma escolha a respeito do acontecido que passou, se encontrar surgindo, sem mais e sem menos de uma hora para outra, por mais que possa se encontrar ter sido criado, elaborado e praticado por nós ou por alguém que passou, infelizmente, se encontrar o nosso nome, se encontrar estando envolvido na escolha e decisões que alguém se encontrou tomando a respeito da vida dela, ou dele, mas que a gente passasse a se encontrar fazendo parte sobre essa escolha e decisão que passou a se encontrar sendo tomada por essa tal pessoa. Então a gente passamos a ter que se encontrar fazendo terapia para que possamos encontrar uma forma, uma solução de resolver a gravidade do problema que nosso cérebro possa passar a se encontrar, se encontrando no momento, através disso que possamos se encontrarmos vivendo, mesmo contra a nossa vontade, para que a gente possamos vir encontrar uma maneira e uma solução de não se encontrar saindo tanto afetado assim, psicologicamente falando, para que a gente não possamos perder o nosso equilíbrio e a nossa razão e o nosso foco e o nosso ponto de vista, vir ser totalmente favorável à decisão que precisa se encontrar sendo tomada. E precisa, naquele momento, daquela angústia e aflição que possamos se encontrarmos vivendo ali naquele bico de sinuca que passaram a se encontrar, nos colocando através da jogada da vida, porque nossa vida é um grande quebra-cabeça e um jogo praticamente muito difícil de se encontrar, sabendo qual posição e reação tomar realmente em certas ocasiões e certas situações que possamos encontrarmos ali, porque cada reação e cada gesto e cada passo significa uma escolha e uma decisão muito importante que passará a resolver e definir tudo, realmente quem nós somos como pessoa e qual será o desfecho do assunto, do acontecido, se encontraria sendo resolvido ou prejudicado e agravado mais do que já possa se encontrar sendo ali através do contato visual de nossos olhos ao nosso conhecimento, para que a gente não possamos se encontrarmos perdendo o nosso equilíbrio, o chão, para que não possamos se encontrar perdendo a nossa razão e o nosso direito de poder exercer e optar algo que possa vir limpar a nossa barra sem ter que prejudicar o passo e o erro que passou a se encontrar sendo feito e tomado por a pessoa que se encontrou colocando nós nesse bico de sinuca, nessa situação, para que nós possamos deitar e descansar em paz, para que não possamos se encontrarmos sendo culpado ou um julgador sem necessidade nenhuma, por saber que todos nós estamos sujeitos a acertos e erros, e é através dos erros e acertos que passamos a se encontrar tendo
né, o controle da situação para que não possamos se encontrar errando constantemente e se encontrarmos dando murro em ponta de faca. Para que não passamos a se encontrar saindo machucado na final de contas, tanto pelos nossos erros, escolhas e atitudes e reações, quanto pelas das pessoas que possam se encontrar ao nosso redor, dependente do carinho, o amor e o sentimento que possa se encontrar existindo entre nós e essa pessoa, através desse elo e relacionamento e convivência que possamos se encontrar tendo constantemente em nossa vida, para que nós não possamos se encontrar julgando a pessoa, por mais que ela possa se encontrar dando motivo para que seja apontada, julgada e condenada através do raciocínio e conhecimento humano, que acha que tem esse direito de apontar e julgar as pessoas por causa dos seus erros e imperfeições, né, que possam se encontrarem causando, criando e mantendo em sua vida através desses erros que eles se encontram persistindo e mantendo em suas vidas, através não sei do que e a troco do que tanto que passam a se encontrar persistindo e insistindo tanto assim, de chegar ao ponto de saber que não é o caminho certo, correto, que precisa se encontrar sendo seguido, trilhado e mantido em nossa vida, mas mesmo assim eles preferem se encontrar batendo com a cara na parede, ou viver rodando em círculo, sabendo que passará a se encontrar, chegando sempre no mesmo lugar e não achará o caminho e o retorno que possa se encontrar fazendo tudo novo e tudo diferente, se continuar fazendo os mesmos caminhos, os mesmos percursos o tempo todo, sem ao menos olhar para frente para saber se poderá existir uma forma, uma solução e uma possibilidade de ser mudado e não esquecido, mas não ser mantido e praticado novamente os mesmos erros, e se for possível erro algum, para que não possa vir nos prejudicar ou alguém que possa se encontrar fazendo parte da nossa vida e da nossa convivência no cotidiano. Mas como nós somos inteligentes o suficiente, com a graça e misericórdia né, de Deus, que passou a nos instruir e nos conceder esse raciocínio que aqui a gente se encontramos tendo, para saber distinguir o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, né? A gente sabemos que errar mesmo assim, de vez definitivamente, será impossível. Porque a gente sempre passaremos a ser catado de surpresa, de calça curta, de calça na mão, e só poderemos se encontrar tendo né, como que posso explicar? Uma noção do que realmente precisa se encontrar sendo feito através da situação que possamos passarmos a nos depararmos com elas e elas contra nós, para que nós possamos vir saber mais ou menos qual caminho e decisão se encontrar tomando nesse momento, por não ter tempo suficiente para se encontrar tendo que pensar tanto assim, e automaticamente a gente tem que ter já, né, a resposta e o caminho já certo, certeiro, automaticamente, para que a gente não possamos se encontrarmos perdido e confuso nesse momento tão delicado e tão difícil, que aparentemente nossos olhos parece que possa se encontrar sendo uma coisa tão simples e tão fácil assim de se resolver, mas as aparências enganam, nem tudo pode ser assim resolvido de uma hora para outra, tudo existe um certo tempo e um certo entendimento sobre o que precisa se encontrar sendo feito, para que isso sim possa não ser esquecido, mas que possa me servir como um grande aprendizado de vida, mas que possa se encontrar também sendo selecionado e resolvido, por mais que possa se encontrar memorizado em nossos pensamentos, em nossa cabeça, através do que a gente passamos, vivemos e presenciamos, através do contato visual e da audição que possamos se encontrar tendo, através do que as pessoas se encontram cochichando, falando e se comunicando entre si ali sobre o acontecido, que passou a acontecer, e nós passamos até às vezes chegar ao ponto de ser o centro da atenção, como nós fosse o culpado e o causador de a gente se encontrar sendo motivo de se encontrar na boca das pessoas, como a gente tivesse feito algo para que isso chegasse a esse ponto que chegou.
Mas só que não, tem coisas que passam a ser criado, elaborado e colocado em nosso caminho, em nossa vida, através das artimanhas e armadilhas que o inimigo possa se encontrar criando, elaborando e, né, através das pessoas que se encontram dando ousadia e permissão que possa se encontrar sendo usado por ele para que possa nos atingir, nos atingir, nos aborrecer e nos deixar a pé da vida, ao ponto de às vezes não saber nem qual reação e atitude tomar ali por se encontrar de cabeça quente, dependente às vezes da gravidade do problema que possamos passar, possamos se encontrarmos passando ou sendo envolvido ali o nosso nome, né? Porque o buchiche é forte, nosso nome está no meio, então tem certas coisas que a gente temos que passar a ter conhecimento, se aprofundar e colocar as coisas logo em cima da mesa e as claras, de uma vez por todas, definitivamente, o pingo em cima do i, para que possamos esclarecer esse mal entendido ou esse acontecimento que passou a se encontrar acontecendo tanto através de nossas escolhas, decisões e atitude, ou através de alguém que passou a se encontrar criando e elaborando essa situação para que a gente pudesse se encontrar não tendo argumento e não ter como vir ter uma explicação, o porquê, e simplesmente tentar fazer de tudo para que a gente possamos vir mostrar que não se encontra sendo da forma que possa se encontrar sendo ali falado ali e oferecido e transmitido para as pessoas, porque a gente estava fora do nosso conhecimento até que o nosso nome chegou a se encontrar surgindo e chegou ao nosso conhecimento que nós se encontrávamos envolvidos numa coisa que nós não se encontrávamos presente pessoalmente, a não ser o nosso nome que se encontrava envolvido por causa de alguém que passou a pronunciar o nosso nome, então a gente passamos a ter que vir se encontrar, tendo que se encontrar se esclarecendo e dando, né, uma satisfação sobre o que se encontra acontecendo, por a gente não ter tido nem sequer a mínima ideia que nós pudéssemos se encontrar envolvido naquela situação ali, naquela situação que passou a ser ali comentada e falada ali entre aquelas pessoas ali. Então a gente temos que vir, né, manter o nosso caráter, nosso respeito e a nossa, né, dignidade e o nosso nome, para que o nosso nome não possa se encontrar sendo osso na boca de cachorro. Nada contra os cachorros, que eu amo e adoro de paixão, mas é uma maneira de falar e de se expressar por causa das pessoas que têm mania de ficar apontando e falando da vida alheia, esquecendo que eles se encontram tendo uma vida própria também, que precisa se encontrar também sendo aperfeiçoada, porque eles também não se encontram sendo tão perfeitos quanto eles possam se encontrar achando que se encontra, por mais que possa se encontrar tendo isso e aquilo outro, excluindo do bom e do melhor que essa terra possa se encontrar oferecendo, conforme as condições que possam se encontrar tendo, que somente o dinheiro possa vir se encontrar proporcionando para elas, através do trabalho, ou seja lá do que for que elas tanto se encontram fazendo, para que se encontram obtendo e alcançando tantos bens e tanta riqueza e tanto dinheiro assim. Não estou aqui apontando, julgando e condenando ninguém, que Deus abençoe e multiplique cada vez mais, se assim essa pessoa se encontrar tendo sabedoria o suficiente para que possa saber exercer e usar essas oportunidades, esses bens que se encontra tendo em seu nome, em suas mãos, em seus controles, para que não possa se tornar uma pessoa egoísta, hipócrita, mesquinha, gananciosa, estúpida e ignorante, na intenção que ela possa se tornar uma pessoa melhor do que ela possa já se encontrar sendo, através disso tudo que ela possa se encontrar tendo, a favor da vida dela e das pessoas que ela possa se encontrar tendo o prazer e o privilégio e a honra de estender a mão e fazer algo para que possa suprir as necessidades dessas pessoas que ela aparentemente demonstra se encontrar existindo um sentimento, um afeto, um amor e um carinho, né, por essas pessoas, sem ter intenção de se encontrar sendo superior e melhor do que nenhuma delas, por poder se encontrar tendo a possibilidade de proporcionar exatamente o que elas precisam, que se encontrem em seus controles, em suas mãos, em seu domínio, para que essas pessoas possam se encontrar gostando dela como pessoa, não somente o que ela possa se encontrar tendo e oferecendo e proporcionando materialmente falando,
porque o amor e a amizade nós não se compra, nós se conquista, mas se algo que a gente possamos se encontrar fazendo para que possamos diminuir às vezes o fardo e os problemas que essas pessoas possam se encontrar através do que nós possamos se encontrar, tendo a possibilidade e a oportunidade de se encontrarmos fazendo, através dessas conquistas e oportunidades que se encontramos tendo, que talvez possa se encontrar sendo difícil para muitos de se encontrar tendo, apesar de eles quererem e desejarem tanto assim, para que não possa se encontrar se tornando independente das pessoas através do que elas possam ter, por ela não se encontrar tendo o que ela gostaria de ter por ela própria, através dos seus esforços e trabalho e caráter, dignidade, respeito e honra e simplicidade e humildade, que é o foco e o ponto principal, que é a simplicidade e o respeito, né? Ela possa se encontrar sendo o ponto-chave de a gente podermos manter as pessoas ao nosso lado e nos apoiar e nos entender através desses atributos que todos possam se encontrar tendo, mas poucos faz questão de se encontrar usando, exercendo e transmitindo e oferecendo para as pessoas, porque eles acham na cabeça de muitos que a ignorância, a estupidez e o grito e a arrogância possa se encontrar colocando medo e intimidando as pessoas e passar a querer ganhar o respeito na base do grito, na base do medo, que possa se encontrar querendo passar e transmitir para as pessoas através dessas estupidez, ignorância e brabeza toda, por achar que se encontra tendo esse direito, por mais que possa se encontrar tendo isso e aquilo outro. A simplicidade e o respeito e a humildade se cabe aqui em qualquer lugar e se serve e se oferece para qualquer pessoa, dependente da idade ou não, ou do tamanho, se for uma criança ou um adulto, não importa. O importante é que o respeito se dá e se oferece para todos, porque é dos pequenos que se faz os grandes. Se a gente passar e transmitir o que precisa se encontrar sendo passado e transmitido da melhor maneira e forma possível, por mais que possa se encontrar sendo difícil, mas não tanto assim para quem se encontra sabendo qual palavras tem que passar, se encontrar passando e transmitindo e oferecendo para as pessoas, sem também se passar por trouxa, otário, besta ou palhaço de ninguém, para que as pessoas também não possam vir confundir as coisas, achar que a gente se encontra também, sendo também o bobo da corte, porque não é bem assim que as coisas funcionam. As pessoas também têm que saber se pôr nos lugares delas também, para que a gente possa também se encontrar aprendendo a se colocar no nosso, para que não possamos chegar ao ponto de invadir o espaço de ninguém, para que não possa ter aflito e contenda e discórdia e desunião ali entre aquelas pessoas, por a gente passar a se encontrar invadindo um local e um ambiente que possa não dizer respeito a nós, sem ao menos pedir licença, para que possamos saber se temos a permissão e a liberdade de se encontrarmos ali, fazendo parte daquele espaço e daquela convivência, através daquelas pessoas que ali se encontram. Porque geralmente quem se aproxima que tem que se encontrar, licença aqui, prazer, meu nome é Antônio e tal. Isso não é se diminuir perante aquelas pessoas, simplesmente é demonstrar que se encontra tendo um pouco de cultura e de respeito e de educação, e passa a ter que se encontrar sendo usado e exercida constantemente o tempo todo, principalmente nos dias de hoje que a gente se encontramos, que basta somente dar uma olhada de olho torto, já é motivo das pessoas quererem se enganfiar e se destruir de um ao outro. Tanto aqueles que se encontram às vezes achando o dono da razão, quanto aquele que se encontra sendo às vezes a vítima, E como que fala, é a caça. Mas a gente temos que ter também, nossa forma também de podermos nos defender e manter nosso caráter, nossa dignidade e a nossa honra também, porque nós nos encontramos sendo também o brinquedinho e o tapete das pessoas, só porque elas acham que a gente possa se encontrar sendo besta, através do que elas possam se encontrar vendo, através do contato visual e
né? Através da nossa aparência física, porque a aparência física não significa quem nós somos realmente como ser humano, porque elas possam se encontrar vendo somente nossa aparência física, mas em nosso íntimo, nosso interior, nosso mais profundo. Só nós mesmos e Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo para ter conhecimento realmente que se encontra passando em nossos pensamentos e quem nós somos de dentro para fora. Então as pessoas só passam a saber quem nós somos realmente, além de saber quem nós somos através do nosso corpo físico, o que a gente achamos que elas precisam se encontrar sabendo a respeito da nossa vida, caso ao contrário, certas coisas escondidas e ocultas somente entre nós e Deus mesmo, e mais ninguém, que é onde a gente passamos a se encontrarmos sabendo quando Deus passa a se encontrar usando as pessoas que se encontram ainda aqui, né, à disposição de Deus para que o Espírito Santo possa nos conduzir, nos ensinar e nos transmitir o que precisamos se encontrarmos e tendo necessidade de aprender e saber através do mundo celestial, através das pessoas que se encontram ao nosso redor falando exatamente aquilo que precisamos ouvir, que somente nós e Deus passamos a se encontrar sabendo, para que tenhamos certeza que é o Espírito Santo que se encontra usando e falando na boca daquela pessoa que se encontra tendo um corpo físico, terreno e humano, comedor de arroz e feijão, tanto quanto nós, mas tendo o prazer e o privilégio de se encontrar sendo uma arma e um grande instrumento na mão de Deus, para que o nome dele possa se encontrar sendo glorificado, exaltado por hoje, por todo sempre e por toda a eternidade, para que a gente não se encontramos tendo dúvidas e incerteza do que se encontra sendo passado e transmitido através dessas pessoas, para que a gente possamos vir se encontrarmos alcançando e recebendo das mãos de Deus no tempo e na hora certa, conforme Ele achar melhor, para que a gente nesse intervalo possamos se encontrarmos sendo instruído e preparado e modelado, né, e lipidado, para que realmente quando essa bênção tão esperada e desejada se encontrar chegando às nossas mãos e ao nosso encontro, nós sabemos saber realmente que precisa se encontrar sendo feito através do nosso próprio raciocínio e conhecimento humano, e as dúvidas e incertezas que se encontrarmos tendo, entregar na mão de Deus, para que o próprio Deus e o Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo possa vir nos direcionar para onde eles pretendem vir nos levar, para que o nome deles possa se encontrar sendo glorificado e as bênçãos e maravilhas concedidas e entregues em nossas mãos possa vir ser liberado e entregue para as pessoas que precisam vir ter uma resposta e uma providência, né? Através de Deus, que possa se encontrar, nós sendo privilegiados de se encontrar sendo usado, para que o nome dele possa ser glorificado através do que possamos se encontrar e não entregar nas mãos dessa pessoa, através disso que a gente possamos se encontrarmos recebendo, para que não se tornamos uma pessoa hipócrita, egoísta, ignorante, estúpida e agressiva e hipócrita e gananciosa, achando que nós não se encontramos tendo obrigação nenhuma de poder suprir as necessidades das pessoas, por causa que hoje que a gente aqui possamos se encontrar precisando que alguém possa tomar um caminho e uma providência ao respeito da situação que nós se encontramos vivendo, e elas podendo se encontrar fazendo algo e nada faz a respeito, por achar que não se encontra tendo obrigação nenhuma e não dá credibilidade e ouvido para a voz de Deus que se encontra falando em sua mente e em seu coração, para que pudesse tomar algo. Ela acha que é coisa da cabeça dela, que não é Deus que se encontra falando. Foi um leve momento ali de pensamento que chegou a se encontrar, né, se tornando um sim e um não ao mesmo tempo, automaticamente, e ela achando que simplesmente só se encontra sendo coisa da cabeça dela, e ela passa a se encontrar opinando para o não mesmo, e deixa o sim de lado, como se não significasse lá tanta coisa assim, por a gente já se encontrarmos tendo não constantemente, e passar o nosso cérebro a se encontrar diluindo e mantendo esse não que a gente tanto se encontramos tendo, e passamos a deixar de usar o sim que precisamos se encontrar também, dando também credibilidade para a importância do sim e do tamanho, né,
da alegria que esse sim possa se encontrar proporcionando e transmitindo e oferecendo para as pessoas que se encontram às vezes ali de cabisbaixo, triste, desgostoso e desanimado da vida. E esse sim for simplesmente a virada, né, de chave, e aí as coisas passarem a ser vistas de uma forma totalmente oposta e diferente do que aquela pessoa se encontrava acostumada a se encontrar vendo, por saber que foi tomado um caminho, uma providência a respeito da situação que elas pudessem se encontrar vivendo, achando que não existia mais um caminho, uma solução e uma, né, e uma resposta a respeito daquela situação, e é onde Deus entra em cena e muda o cenário e a situação e o cenário que aquela pessoa possa se encontrar vivendo, e aonde o nome de Deus possa se encontrar sendo glorificado e exaltado tanto através daquela pessoa que foi estendida as mãos através de mim, de você, de nós, quanto aquelas que possam se encontrar fazendo parte também do dia a dia e do relacionamento daquela pessoa e da convivência do cotidiano dela. E aí então passará a se tornar aquela grande corrente, uma coisa chama a outra. Então uma alma passará a conquistar uma outra através do que ela possa se encontrar vivendo, através da situação que ela se encontrava vivendo, e hoje possa se encontrar vivendo uma situação totalmente diferente, favorável e, né, e propícia à vida dela, em vista daquela que ela se encontrava vivendo, que muitos tinham conhecimento, como não existisse mais caminho, solução e desfecho nenhum, e simplesmente acabaria daquela forma para pior. E aí Deus vem e muda o cenário, a situação, e as outras pessoas ficam impressionadas e admiradas. Muitos passaram a se alegrar e, né, e agradecer a Deus pelo que passou a se encontrar sido feito a favor daquela pessoa e daquela família, e muitos outros passaram a se ficar pé da vida e ficar sem entender o porquê que Deus tomou um caminho de providência e passa a se encontrar achando que se encontra sendo somente um leve momento de sorte, mas não, é a mão de Deus e a misericórdia e o amor dele que passa a se encontrar fazendo presente através da própria presença de Deus, de Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos que se encontram ao nosso lado, ao nosso favor. Tudo para honra e glória e exaltação do nosso Deus, que é digno de se encontrar recebendo por hoje, por toda a eternidade e por todo sempre. Através de mim, de você e de todos nós que creem e acreditam na sua existência, no seu poder e nas suas mudanças e beneficia que possam se encontrar sendo feita, por mais que possamos achar que se encontra sendo impossível ser mudada essa situação que se encontramos, mas Deus se encontra estando no controle de tudo e tudo se encontra em suas mãos, então Ele sabe muito bem o que se encontra precisando ser feito, por Ele ser conhecedor de todas as coisas, porque afinal de contas somos todos filhos dele e criação dele através das próprias mãos dele, então não tem ninguém melhor do que ele mesmo para que possa vir selecionar e resolver tudo isso que precisamos se encontrar sendo resolvido, que somente ele possa se encontrar fazendo alguma coisa a respeito disso, que nós possamos se encontrarmos vivendo e presenciando em nossa vida e na vida das pessoas que nós tanto amamos nessa vida, através desse corpo e sentimento que passou a existir dentro de nós, através do contato físico, né, e conhecimento que passamos a se encontrar tendo da existência dessa pessoa, e passou a existir um afeto, um carinho, um amor dentro de nós, que nós fazemos questão de manter e levar para a nossa vida até o fim, para que a gente possamos aprender e ensinar um ao outro, para que possamos se encontrarmos tendo o conhecimento que precisamos se encontrar tendo, para que o nome de Deus possa se encontrar sendo glorificado através dessas beneficiarias, tanto a favor quanto essas que possam se encontrar sendo contra, para que a gente possamos crescer e amadurecer e se tornar uma pessoa melhor, aparentemente, para que outras pessoas possam vir ver nós como um exemplo, como uma motivação, como um grande modelo de aprendizado através dessas lutas que para eles, às vezes, eles acham que possa ser impossível de se encontrar sendo resolvida. Mas só que aí é onde Deus se encontra presente, tudo muda e tudo se torna novo e diferente ao nosso favor e das pessoas que encontram ao nosso redor, para que a gente possamos se encontrar mais tranquilo, mais seguro, e a nossa fé vir se encontrar sendo usada e exercida dia após dia, por saber que ela não se encontra simplesmente fazendo parte somente do nosso pensamento
e nada acontece a favor da nossa vida através dela, como nossa fé não tivesse força suficiente para que pudesse alcançar o reino dos céus e chegar até o trono de Deus, para que ele pudesse, se encontrar tomando uma posição e estendendo a mão para nós no momento que a gente mais precisamos da presença